Trindade Santa se encontra ali naquele Jordão, porque a palavra diz que o Filho estava lá para ser batizado. O Pai, com a sua voz, diz: eis aí o meu Filho em quem tenho prazer. E a palavra diz mais, que o Espírito Santo, vindo do céu, em forma de pomba, desce sobre Jesus. Amados, ali ao encontro da Trindade Santa, como prediz essa palavra em Isaías, há aproximadamente 700 anos antes da vinda do Messias. O Messias era um homem esperado por Israel, que remiria Israel das suas fraquezas, das suas impossibilidades, que remiria Israel do pecado. E a palavra nos fala que o povo de Israel, quando estava ali naquele momento, vivenciando aquilo com Cristo, não creu no Cristo, não creu em Jesus como sendo o Messias. Mas a palavra nos fala na noite de hoje, e Ele trará justiça aos gentios. Amados, é momento de nos alegrarmos, é momento de glorificarmos, porque os gentios, se diz a palavra do Senhor, é aquele povo que era excluído, que não era considerada nação santa, que não era considerada aquela pessoa que foi escolhida por Deus. Mas eu quero te dizer na noite de hoje, que o Senhor pensou em nós no momento em que Ele elegeu a Israel como nação santa, porque a palavra diz que o Filho viria, aleluia, e traria justiça aos gentios, aleluia. Os gentios, para quem não entende, não conhece a palavra do Senhor, são pessoas de outras nações, são pessoas que não eram israelitas de nascimento, são pessoas que eram estrangeiras, são pessoas como nós, que foram, aleluias, expandido, as nações. Quando houve as nações, quando houve o descobrimento do Brasil, há 500 e alguns anos atrás, nós não éramos uma nação considerada, mas hoje nós somos escolhidos, porque cremos na palavra do Senhor, porque cremos em Jesus como Filho de Deus. Isso te faz ser escolhido por Deus, isso te faz ser privilegiado, porque aquele que crê em Jesus, a palavra nos fala que já passou da morte para a vida. Aleluia, santo é o nome do Senhor. Aquele que aceita o perdão em Jesus Cristo, já passou da morte para a vida e para a vida eterna. Aleluia, santo é o nome do Senhor. Mas essa palavra, ela é muito pertinente, porque ela nos fala, aleluia, que nós temos um Deus que pensou em nós antes mesmo de que nós existíssemos sobre a terra. Antes mesmo em que nós viéssemos a ser uma nação. Hoje nós estamos, em um dia que é considerado especial, por ser um dia de votação, por ser um dia em que hoje nós estamos escolhendo um novo presidente. Mas eu quero dizer para a igreja na noite de hoje, muito maior do que esse acontecimento, foi o acontecimento em que você foi separado por Cristo para ser eleito, para ser salvo. É o acontecimento que pode uma nação receber, é a salvação em Jesus. Aleluia, santo é o nome do Senhor. Aleluia, Deus Todo-Poderoso. Amados, quando o Senhor Jesus, creio eu, naquele momento de angústia e de dor, em que Ele passava, tanto do Getsemane, que foi pouco tempo antes dele ser entregue nas mãos dos pecadores, como diz a palavra, além de toda a angústia, de toda a tristeza, porque a palavra fala que ele sentiu uma tristeza tão grande, que ele suou gotas de sangue. Aleluia, santo é o nome do Senhor. Mas os momentos que iriam preceder, que seriam pós essa suor de sangue, esses momentos em que eles estavam lá naquela cruz, sendo crucificados,
crucificado, e quando ele disse, está consumado, aleluias, um pouco antes ele fala, que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Amados, seria impossível para nós haver salvação para os gentios, para os israelitas, para todo aquele que crê em Cristo, se ele não tivesse sido sacrifício por nós. E quando ele fala que seja feito não o que eu quero, mas o que tu queres, ó Pai, nós nos lembramos lá atrás, quando Deus fala, porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amados, quando o apóstolo João ele escreve esses versículos, porque é bem conhecido da igreja, João 3,16, creio que até muitas crianças que já conhecem esse versículo, a gente às vezes não tem noção do amor de Deus para com a humanidade. Mas quando a gente lembra o que Jesus teve que passar na cruz do Calvário, tendo aqueles cravos de espinhos, aquela coroa de espinhos que colocaram na sua cabeça, a palavra diz que perfurou o crânio dele. Ele foi humilhado, ele foi esbofeteado, ele recebeu 39 chibatadas. Ele caiu no caminho, carregando aquela cruz pesada. Ele foi zombado, ele foi cuspido, sendo ele Deus Filho, que veio na terra, se fez homens, se fez carne, e habitou entre os homens. Porque a palavra diz que se nós negarmos o Senhor Jesus como um homem, nós estamos fora da palavra. Porque a palavra diz que ele veio como homem, ele sentiu a minha e a sua dor, ele sentiu a minha e a sua aflição, ele sentiu a minha e a sua tristeza, ele teve no seu corpo tudo aquilo que uma pessoa pode suportar de dor física, ele sentiu, porque ele estava ali cumprindo uma palavra do Senhor, porque ele estava cumprindo um propósito de Deus, porque ele estava ali lembrando que ele precisava salvar uma humanidade inteira que estava perdida no pecado. Aleluias! Então hoje, quando nós entendemos essa verdade, nós temos que agradecer ao Senhor, nós temos que glorificar a Ele, nós temos que dizer para a luta, fique quieta, porque o meu Senhor morreu por mim. Porque o meu Senhor me ajudará. Porque o Senhor está comigo nessa tempestade. Porque o Senhor é comigo em meio às dificuldades. Porque o Senhor está comigo no momento da minha fraqueza. Porque o Senhor está comigo no momento em que eu preciso. Porque a palavra diz, eu vou para o Pai, mas vos enviarei o Consolador da verdade, que estará convosco até a consumação do século.
palavra, quando ela fala, irmãos, que Jesus veio abrir os olhos aos cegos, ele realizou outros milagres, mas ele quer tirar principalmente de nós a cegueira espiritual que o inimigo tem tentado implantar nas nossas vidas, fazendo-nos entender que no momento de aflição o Senhor nos abandona. Isso é mentira, irmãos. É nesse momento que você conhece o Deus que você serve. Glória a Deus. Eu não conheço ninguém, irmãos. Ninguém que o Senhor desamparou. Que quando fez o Senhor o seu escudo, aquele que fez o Senhor a sua proteção, aquele que fez o Senhor. Eu não conheço uma pessoa sequer que o Senhor tenha abandonado. Pelo contrário, o Senhor tem sido conosco, o Senhor tem sido nosso ajudador, o Senhor tem sido a proteção da nossa vida. Se nós ainda estamos de pé, se as nações ainda estão de pé, é porque a igreja do Senhor ainda está estabelecida na terra, porque a palavra diz, aleluias, que quando a igreja do Senhor for tirada da terra, simplesmente o caos tomará conta do mundo. Mas nós cremos no arrebatamento da igreja. E nós esperamos por esse dia em que vamos encontrar o Senhor nos ares. A palavra diz e nos garante que nós temos que ter essa firme certeza e confiança de que vamos encontrar com o Senhor. E que tudo que nós vamos passar aqui nessa terra é nada diante do que a igreja vai usufruir ao lado do Pai. Aleluias! Deus está dizendo para nós na noite de hoje: tenha fé, tenha paciência, tenha perseverança. Amados, perseverar significa que mesmo que está difícil, não é para desistir, não é para levantar a bandeira branca, não é para nos entregar, é para prosseguir, é não desanimar, porque o Senhor é fiel na vida daquele que crê. O Senhor é fiel na vida daquele que entrega a sua vida a Ele. O Senhor é fiel na família daquele que entrega a sua vida a Ele. Por isso, continue perseverando. Porque muitas vezes, muitas pessoas abrem a boca e começam a maldizer a nossa vida. Muitas vezes as pessoas abrem a boca por não conhecer a promessa que o Senhor nos tem feito. Começam a dizer: não vai dar certo. Mas eu quero dizer para a igreja na noite de hoje: o Deus que faz tudo dar certo está aqui na noite de hoje. E Ele veio por minha causa, por sua causa. E o Espírito Santo de Deus, se você crê, o dinamis do Senhor está aqui para te ajudar, para te dar a força necessária para vencer. Aleluia, santo nome do Senhor. Toda honra e toda glória pertence ao Senhor. E a palavra nos fala aqui no verso 9: eis que as primeiras coisas já se cumpriram, e as novas eu vos anuncio, antes que venham a luz, vos faço ouvir. Mas quando o Senhor fala essa palavra, o povo de Israel estava em plena idolatria. O povo de Israel estava sem pastor. Eu sou um pastor. O povo de Israel estava sem um caminho para seguir. O povo de Israel estava disperso, seguindo a qualquer Deus que eles achavam que poderiam melhorar a sua vida. Mas a palavra do Senhor fala que Deus fala a eles através do profeta Isaías: eis que as primeiras coisas já passaram, ou seja, já se cumpriram. Eis que faço coisa nova. Então era novidade de Deus para aquele povo, que Deus nos anunciava a vinda de Jesus, a vinda do Messias esperado.
aleluia, que viria por uma virgem, que sairia da cidade de Belém e proclamaria, aleluia, aos quatro cantos da terra, que a salvação só é no nosso Deus, no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amados, essa palavra, toda ela se cumpriu. E a palavra diz mais, que no momento em que o povo de Zebulon e as ilhas viriam uma grande luz, porque antes estavam em trevas. Amados, no momento antes que você chegue, antes que você brilhasse aqui nessa terra, através do Espírito Santo de Deus que está na sua vida, as pessoas estavam em trevas. Mas eu quero dizer para a igreja do Senhor aqui na terra, assim como Jesus foi luz naquelas terras, naquelas ilhas, na beira daquele mar, eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, que você é luz nessa cidade de Bocaiúva, que você é luz no estado de Minas Gerais, que você é luz no Brasil e no mundo inteiro, para proclamar às nações que o Cristo vive e Ele reina, e Ele há de voltar para buscar o povo que nele crê, que nele espera e que nele tem a remissão dos nossos pecados. Aleluia, santo nome do Senhor. E por isso o versículo 10 ele fala, ele convoca aquele que crê no Senhor, ele convoca aquele que espera em Deus. Cantai ao Senhor um cântico novo, e o seu louvor atinge a extremidade da terra. Vós os que navegais pelo mar e tudo quanto há nele, vós ilhas e seus habitantes. Aleluia. Ele estava dizendo para aquele povo: eis que a luz virá e brilhará, e vós vos alegrareis, porque a salvação estará entre vós. Então, naquele momento, amados, que a palavra de Deus se cumpria ali no Rio Jordão, se cumpria ali nas extremidades de Zebulon, naquelas partes da Síria, em vários lugares por onde Jesus passou. Aleluia. Isaías estava trazendo, Deus estava trazendo para aquele povo, através do profeta Isaías, esperança de que um dia os pecados deles seriam remidos em Cristo Jesus. De que um dia o nosso Senhor e Salvador diria: está consumado. Aleluia. Ele disse: está consumada, porque toda obra a qual o Pai designou em fazer aqui na terra estava cumprida. Aleluia. Ele podia dizer, se alegrar em Deus e dizer: eu consumei toda a obra. Que naquele dia, irmãos, o dia que nós encontrarmos com o Senhor nos ares, nós possamos chegar diante do Pai, diante do Filho, e através do Espírito Santo de Deus, e dizer: Pai, eis-me aqui, eu cumpri toda a obra que o Senhor me designou. Amados, vamos proclamar a verdade. Vamos dizer que só o Senhor é Deus, e só o Senhor pode salvar. Que só o Senhor Jesus, aleluia, Ele é Senhor sobre a nossa vida. E só Ele pode nos dar a vitória a qual nós almejamos nessa terra. E muitas vezes nós estamos tão preocupados com a nossa vitória, com o nosso problema, angustiados com tudo que tem acontecido, que nós nos esquecemos da promessa. Mas eu venho aqui na noite de hoje com a boca de Deus e dizer: irmãos, não se esqueçam da promessa. Jesus disse que voltaria para buscar a sua igreja, e mais Ele disse: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Significa que independente de um partido ou outro, independente do presidente ou não, eu quero dizer para a igreja: nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é o que deve reinar plenamente na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, no nosso ministério, no nosso trabalho, em todos os lugares que nós estivermos. É o Senhor quem reina na nossa vida. Aleluia, santo nome do Senhor. E eu quero dizer, irmãos, que a promessa está de pé, porque o Espírito Santo de Deus testifica ao Espírito da igreja aqui na terra que só o Senhor é Deus e que Jesus está voltando para nos buscar. Espera só mais um pouco, igreja.
garantia da nossa vitória. Ele nos dá garantia que tem preparado a cidade santa celestial. Ele nos dá garantia de que a palavra nos fala que nós viveremos a Ele, nós falaremos com Ele, nós estaremos na presença dEle por toda a eternidade. Então, por mais que lutas nós passamos aqui, 70, 80, 90 anos, não sei. O mais importante é sabermos que em Cristo Jesus nós temos salvação e remissão dos nossos pecados. Aleluia, santo nome do Senhor. Eu glorifico ao Senhor na noite de hoje, porque Ele tem cuidado de cada um dos irmãos. Ele tem cuidado de nós. Quando Ele fala ao povozinho de Jacó, aleluia, esse rebanhozinho de Israel, amados, Ele está falando de nós. Ele está falando do povo que tem crido nele, confiado nele e que tem esperado nele. Aleluia, santo nome do Senhor. Então, ergue a sua cabeça, levante o seu peito e proclame, aleluia, para você mesmo, para as outras pessoas. Proclame para o inimigo: você não tem poder na minha vida, porque a minha vida pertence ao meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. A minha família pertence a meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Os meus filhos pertencem a meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. A minha família é do Senhor. Aleluia. O meu esposo é do Senhor, a minha esposa é do Senhor. Comece a proclamar, igreja, que você vai ver o que Deus vai fazer. Porque Ele é fiel para prometer e muito mais ainda para cumprir as suas promessas. Então, somente creia, confie. Amém? E foram essas palavras que o Senhor colocou no meu coração. E eu glorifico o Senhor por tudo que Ele tem feito na minha vida, na vida dos irmãos. Porque eu sei que lutas todos nós temos, irmãos. E às vezes nós não entendemos a luta do outro. Mas o nosso Deus nos conhece. E Ele nos vê de dentro para fora. E Ele conhece a nossa vida. E Ele tem o melhor para nós. Então não deixe de crer, não deixe de confiar. Somente creia e confie, porque Ele é fiel para cumprir. Amém? Esse é o glória ao Senhor pela minha oportunidade em nome de Jesus.